Vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que você possa conhecer um pouquinho da sua história, sua situação econômica e financeira. Porque como a gente sempre fala aqui no canal, quando você compra ações de uma empresa, você está entrando de sócio. E para entrar de sócio, você tem que conhecer com quem você está se associando, um pouquinho da sua história e como que está a situação da empresa no momento. Estou falando para vocês da Celulose Irani S.A. Celulose Irani S.A., uma empresa que começou lá no ano de 1941. Mas vamos então recordar um pouquinho dessa história. No ano de 1941, época em que estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, e essa empresa surgiu de uma outra empresa gaúcha, da Vinícola Rio Grandense. E nessa época a produção e a venda de vinhos estava em queda. E para tanto, dois diretores seus, o senhor Galeazzo Paganelli e José Moraes Velhinho, resolveram aproveitar as reservas da empresa e diversificar sua atividade. E aí enviaram o senhor Alfredo Fedrizzi para Santa Catarina. Alfredo Fedrizzi, que era um homem de confiança deles, foi enviado até Santa Catarina para prospectar novos negócios na área de celulose e papel. E Alfredo Fedrizzi achou uma fazenda lá no município de Cruzeiro do Sul, denominada atualmente como Joaçaba, onde poderia implantar essa indústria de celulose e papel. Só que nessa fazenda nem estrada de acesso tinha. E essa estrada foi construída pelo próprio Alfredo Fedrizzi, junto com a sua equipe, começando ali a história da Celulose Irani. E aí, no ano de 1944, começa a produção de papel lá pela Celulose Irani. Já no ano de 1945, é construída uma represa e uma usina para geração de energia para a própria empresa. No ano de 1948, começa a produzir sua própria celulose. E no ano de 1994, o controle acionário da Celulose Irani acabou sendo vendido para o grupo Habitasul. E hoje a Celulose Irani é uma das principais empresas na fabricação de embalagens, de caixas de papelão, também de resina e também naquele papelão ondulado para usar como embalagem. Então, no módulo de hoje, vamos analisar um pouquinho agora dos números da Celulose Irani através da análise das demonstrações contábeis dos anos de 2018, 2019 e 2020. E aqui estamos com as três últimas demonstrações contábeis da Irani Papel e Embalagem S.A., que é a razão social correta da empresa, mais conhecida como Celulose Irani, né? E trouxe para vocês aqui os exercícios de 2018, 2019 e 2020. O primeiro quadrinho aqui amarelo é o ativo circulante da empresa, que também é chamado de capital de giro, que são os recursos que estão em movimentação dentro do patrimônio para que a empresa possa trabalhar. E esses recursos são fundamentais. Sem capital de giro, nada adianta ter máquinas, equipamentos, ter instalações, se não tem dinheiro para poder movimentar toda essa engrenagem. Então, aqui dentro do capital de giro é que nós temos o combustível que faz com que a empresa possa trabalhar. E o capital de giro no ano de 2018 totalizava 386.646.000, representando 25,3% de tudo que havia dentro da empresa. Então, para saber tudo que tinha dentro da empresa, vamos olhar aqui, ó, total do ativo, 1.526 bilhões de reais. Era o tamanho da empresa em 2018. Em 2019 foi para 1.579. E no ano de 2020 teve aqui uma elevação para 1.814 bilhões. Então esse aqui é o tamanho da empresa. E aqui o capital de giro, 386 milhões, ele representa 25,3% de tudo que existia dentro da empresa. Claro que na Irani Papel e Embalagem, o imobilizado aqui ele se destaca com 809 milhões de reais. Mas para efeitos de situação financeira, nós olhamos sempre aqui o ativo circulante. Já no ano de 2019, o capital de giro foi para 503.864.000, representados por 109 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 162 milhões a receber, um estoque de 76 milhões e 155 milhões de outros créditos. Já para o ano de 2020, o capital de giro aumenta para 771 milhões de reais, representando 42,5% de tudo que existia dentro da empresa.
Então, observa-se que, ao longo dos anos, o capital de giro da Irani vem apresentando elevações e hoje já representa 42,5% de tudo que existe dentro da empresa. Na sequência, nós vamos ver aqui a questão do endividamento. O endividamento que é passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, que totalizam 1.219 bilhões de reais. É o tamanho da dívida da Irani no ano de 2018, representando 79,9% de tudo que existe dentro da empresa. Já no ano seguinte, o total do endividamento ele apresenta aqui uma pequena elevação nominal, porém uma queda em sua representatividade, fechando então com 1.243 bilhões de dívidas, representando 78,7% do patrimônio. Dívidas essas compostas por fornecedores, outras obrigações e os empréstimos e financiamentos que são as dívidas bancárias. Então, e no passivo circulante também geralmente são as dívidas de financiamentos, 812 milhões de reais. Então nós vemos aqui que o grande volume de endividamento da empresa é justamente com empréstimos e financiamentos. Já para o ano de 2020, esse endividamento apresenta uma queda para 1 bilhão e 27 milhões de reais, representando 56,7% de tudo que existia dentro da empresa. Então, o endividamento no ano de 2020 apresenta uma queda e já fica muito mais comportado aqui com 56,7%. Essa queda ocorreu principalmente com empréstimos e financiamentos, tanto no curto prazo quanto no longo prazo também. Agora vamos para os resultados. Os resultados, então, eles são formados pela receita de vendas, 799 milhões em 2018, 898 milhões em 2019 e 1 bilhão e 29 milhões no ano de 2020. Mais importante do que o faturamento, naturalmente, é o resultado que a empresa obtém. E no ano de 2018, o lucro só da atividade normal da empresa, 27 milhões e 211. Porém, ao serem registradas os resultados negativos de operações descontinuadas de 27 milhões, ele fechou com um prejuízo de 223 mil reais. Já no ano de 2019, a mesma coisa. O lucro fechando em 26 milhões 456 mil, porém, ao serem registradas os resultados das operações descontinuadas negativos em 106 milhões, fez com que a empresa fechasse com prejuízo de 79 milhões 592 mil. Então, observa-se que 2019 foi um ano ruim em termos de resultados para a Irani. Já para o ano de 2020, não houveram registros de operações descontinuadas, nem positivos, nem negativos. Então, com isso, o lucro da empresa pula para 92 milhões 761 mil. Então, sem ter os registros de operações descontinuadas, que aqui também obedece muito o regime da prudência, né, de contar sempre com o pior. Então aqui, como nesse ano não teve esses registros, então a empresa fecha com lucro de 92 milhões 761 mil. Então o que nós podemos observar? Capital de giro bem melhor no ano de 2020. O endividamento bem menor no ano de 2020. E a volta do lucro para a empresa também no ano de 2020, razão pela qual 2020 é um ano a ser comemorado na Irani Papel e Embalagem. Então vamos ver agora mais de perto a situação financeira da empresa através dos índices de liquidez. Os índices de liquidez eles são importantes para verificar se a empresa tem folga financeira, se ela está passando por aperto, se vai passar por aperto financeiro, se vai ter problemas de dificuldades para pagar as suas obrigações. Começando pela liquidez geral, que ela mede o curto, médio e longo prazo. Então nós temos ali um índice de liquidez de 0,47 em 2018, sobe para 0,60 e sobe mais ainda para 0,96 no ano de 2020. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 96 centavos para fazer frente a essas obrigações. Não tem ainda recursos suficientes para fazer frente a todas as suas obrigações, mas a gente observa uma elevação, vem melhorando a situação financeira da empresa. Já na liquidez corrente, médio e curto prazo. A empresa consegue pagar suas contas no curto prazo? Sai de um índice de 0,85, sobe para 1,17 e dispara para 2,78. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa tem R$ 2,78 para fazer frente a essas obrigações. Paga e sobra. No curto prazo, a empresa está extremamente folgada, uma situação financeira muito boa.
Já nesse outro gráfico aqui, eu trago para vocês o endividamento da empresa, qual é o tamanho da dívida que a empresa possui. Ela sai no ano de 2018 com 79,8% de tudo aquilo que ela tem, ela deve, né? Esse número ele cai um pouquinho no ano de 2019 para 78,7%. E cai mais ainda no ano de 2020 para 56,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 56,7%, um endividamento em queda ao longo desses últimos 3 anos. E agora, por fim, vamos também para os índices de rentabilidade. E já nesse outro gráfico eu trago para vocês aqui os índices de rentabilidade, começando ali por margem líquida, daí na sequência rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL. A margem líquida que ela era negativa, menos 0,02, tanto é que nem aparece ali no gráfico, ela praticamente está no zero ali, essa margem ela cai para 8,86% negativo no ano de 2019 e aí ela sobe para 9,01% no ano de 2020. Ressaltando que essa queda para 8,86%, como a gente viu na análise vertical horizontal, é em decorrência do resultado das operações descontinuadas. E aí, no ano de 2020, ela não tem essa contaminação no seu balanço, razão pela qual fechou positiva em 9,01%. A rentabilidade do ativo, da mesma maneira, zero no ano de 2018, menos 5,04% em 2019, e por fim, no ano de 2020, vai para 5,11% positivo. E o ganho dos acionistas, que era negativo, não havia ganho em 2018, era menos 0,07%. No ano de 2019, menos 23,65%, uma perda para os acionistas. E, por fim, no último ano, um resultado positivo, 11,80%. Então é o ganho quanto que os acionistas ganharam por terem ações ou fazerem parte do patrimônio líquido da Celulose Irani no ano de 2020, mostrando todos os gráficos uma recuperação da empresa. Tá aí, então, você conheceu agora também a Celuloses Irani S.A., inclusive até mencionando que toda a produção da Irani, uma grande parte, é feita através dos seus próprios reflorestamentos. Então, uma empresa que tem uma preocupação ambiental muito grande também com a reciclagem de todos os seus resíduos. E você que queira conhecer outra empresa, entre em contato aqui com o nosso canal, manda sua mensagem, sugira a empresa que você queira que a gente analise e teremos o maior prazer em atendê-los. E aproveita, se inscreva, curta o nosso canal, né? E será um prazer sempre ter você conosco. Bons investimentos para vocês!